Olá, muito bem-vindo a você que está mais uma vez sintonizado conosco. Estamos iniciando mais um programa Café Teológico desta manhã de sábado. Você é muito bem-vindo para mais uma vez ao vivo comigo aqui estudar a palavra do nosso Deus. Você que está levantando, você que está tomando seu café, vem tomar café comigo. Você que está tomando seu chimarrão, aqui muitas pessoas tomam chimarrão nas manhãs. E nesta manhã de sábado eu convido você para apreciar não somente do chimarrão, mas o café. O meu está aqui preparado. Se você ainda não tomou, prepare o seu. Se você está tomando, fica aí sintonizado comigo. Estamos iniciando então mais um estudo interativo na Palavra de Deus. Vai preparando aí o seu café, vai preparando aí também a sua Bíblia. E assim vamos juntos estudar mais uma vez aquilo que Deus nos chama a estudar, a palavra do nosso Deus, que é tão importante, que é tão enriquecedor para nós. Cumprimento aqueles que estão chegando. Temos a Hilda Schultz, que está conosco. Bom dia, Deus abençoe você, Hilda. Muito obrigado por estar conosco nesta manhã também. E vamos aguardando aí mais pessoas se achegando. E eu quero também cumprimentar aqueles que estão conosco em nossa web rádio Pense Nisso. Quem está conosco também aqui em nossa cidade. Muitas pessoas nos ouvindo pelo aplicativo, pelo site. O aplicativo você baixa lá gratuitamente em sua loja de aplicativos, no Google Play. Também você pode ouvir pelo site pensenisso.webradiosite.com e também você pode ouvir e acompanhar através do Deezer. Se você já tem o aplicativo do Deezer baixado no seu celular, é só você pegar e procurar lá o Web Rádio Pense Nisso. E também no radios.net, a plataforma onde estão todas as rádios, as principais rádios do Brasil e do mundo. Você pesquisa lá, Web Rádio Pense Nisso. E ainda mais, se você procurar lá no Google, Web Rádio Pense Nisso, a primeira que aparece é a nossa. Você é muito bem-vindo. Também está conosco Letícia Cluch Malfos. Bom dia Nara também, bom dia a todos. Você pega a sua Bíblia, a minha aqui já está preparada. Hoje vamos seguir estudando o capítulo 2 de 2 aos Coríntios. Abra aí a sua Bíblia. Paulo vai falar um pouco de sua preocupação com a igreja de Corinto, também continua defendendo o seu ministério. Já estamos chegando ao final desta carta. Semana que vem, se Deus permitir, encerraremos com o capítulo 13. E hoje nós vamos ver de novo Paulo usando um pouco de sarcasmo, defendendo a sua pessoa, o seu ministério, diante das acusações que ele estava recebendo, até mesmo da igreja, quem ele fundou. E ele poderia ser e chamar-se do pai desta igreja. Então você abre aí. Tem muita coisa boa hoje para você novamente e a gente precisa aprender com a palavra. A palavra de Deus é poderosa para sempre renovar a nossa fé, dar-nos forças, e ao mesmo tempo ela faz com que nós possamos conhecer melhor o nosso Senhor. Se você ainda não o conhece, estude a Bíblia que você vai conhecê-lo cada vez mais. E eu quero também lembrar, a Pense Nisso foi criada para isso. Muitas pessoas que já assinam, já conhecem a nossa revista Pense Nisso. Se você ainda não conhece, está lá no site. A 22ª edição foi lançada segunda-feira, está lá na gráfica, daqui a pouco chega aí para nós. Muitos já receberam, que tem a versão digital, já pode estar lendo também, recebe lá no seu e-mail. pensenissoteologica.com, você assina a revista e assim colabora com os trabalhos de missão que fazemos todos os dias nas redes sociais, no próprio site, aqui na rádio, e também você pode e vai estar abençoando a missão e tantos trabalhos que nós destinamos, parte da renda da revista. Trabalho de capelania hospitalar aqui em nosso município, onde estamos, Canguçu, e também uma parte de você destina e é destinado à missão de Encruzilhada do Sul, onde temos uma missão de nossa igreja por lá. Muito bem, vamos lá então, você que está comigo, aproveite e vai compartilhando aí com os seus, que eu tenho uma mensagem muito importante para você hoje. Então fica comigo, que você vai aprender e crescer comigo no conhecimento da Palavra de Deus. São 9h05, vamos então para 2 aos Coríntios. 2 aos Coríntios, capítulos 12, versículos 11, vamos hoje do 11 em diante, os versículos anteriores, está lá
YouTube, já postado lá para você assistir, caso você não tenha assistido, nós tenha estado aqui, você pode rever em qualquer outro momento. Até você que nos ouve ou assiste em qualquer outro momento, ou em outra plataforma, no YouTube ou Instagram, você também é muito bem-vindo e sempre é importante rever, se você não entendeu, revisar a palavra de Deus, ouvir de novo, sempre tem algo novo a aprender, porque ela é uma palavra viva, uma palavra que não fica desatualizada, sempre é uma palavra atualizada. O título que a minha Bíblia aqui traz é A Preocupação de Paulo pela Igreja de Corinto. Então, Paulo continua a defender a sua autoridade de apóstolo, qual Cristo o tinha dado, e novamente ele usa um pouco da ironia, do sarcasmo, para mostrar aos coríntios como tinham sido injustos com ele. Tudo o que Paulo faz é porque ele tem o verdadeiro amor por eles. E aí vamos no texto. Espero que você tenha aberto a sua Bíblia, é muito importante para que você capte a mensagem, acompanhe a leitura. Está lá no versículo 11 dizendo assim: eu estou agindo como louco, mas foram vocês que me obrigaram a isso. Porque, como a gente já falou, e aqui repito, a igreja estava chamando ele de louco devido às coisas que ele tinha falado, e até mesmo eles disseram a ele que ele estava tendo duas caras. Veja bem, porque vocês é que deveriam falar bem de mim, e ou seja, eles estavam falando mal agora do seu pastor Paulo. Ao contrário, Paulo esperaria que eles falassem bem dele, mas não. Pois mesmo que eu não valha nada, não sou inferior de modo nenhum a esses tais superapóstolos de vocês, que naquele momento eles estavam até valorizando, superapóstolos que tinham chegado talvez pouco tempo lá, e aí Paulo vai dizer, olha, eu deveria ser mais valorizado quanto aqueles que agora vocês estão valorizando. Porque em primeiro lugar, Paulo havia fundado a igreja, ele tinha ensinado eles a fé cristã, ele também era, poderíamos dizer agora, um tutor, por mais que havia outros pastores que estavam cuidando dele. Então, ele não é inferior a esses super apóstolos que ele vem denominando estes um apóstolo falso, ou um falso profeta, ou aquilo que tinha chegado lá com uma mensagem que não era cristã. Então, ele vai dizendo, até mesmo, nós temos o próprio versículo 12, que segue dizendo, assim, as coisas que provam que de fato sou apóstolo foram feitas entre vocês com muita paciência. Foram sinais, maravilhas e milagres. Olha que interessante, as coisas que provam que de fato sou apóstolo, que ele tinha feito, falado, foram feitas entre vocês com muita paciência, foram sinais, maravilhas e milagres. Significa que tudo que ele falou, mostrou, ensinou e fez, prova que ele era um apóstolo de Cristo. Não somente os seus ensinamentos, mas haviam milagres que haviam sido feitos até mesmo por meio da pessoa de Paulo. Basta você olhar o texto, especialmente de Atos dos Apóstolos, onde vê toda a trajetória, a vida de Paulo, e que isso prova também que ele era um apóstolo de Cristo. E aí nós temos o versículo 13, que diz assim, como é que vocês foram tratados pior do que as outras igrejas? Então, provavelmente seria uma acusação que ele estaria sofrendo, e ele faz uma pergunta retórica dizendo assim, como é que vocês foram tratados pior do que as outras igrejas? Isso talvez é porque ele usou de forma que, lá em 1 Coríntios, quem estudou comigo 1 Coríntios vai lembrar que nós temos o seguinte, nós temos uma acusação que ele faz, ele chama a atenção da igreja por inúmeros fatores que estava havendo, e aí a igreja se sentiu um pouco ofendida. Isso é muito normal dentro da igreja, às vezes o pastor pega um pouco mais duro, e ou às vezes dá um puxãozinho de orelha, e aí as pessoas pulam para trás, elas fazem o quê? Não gostam? Você trata diferente a nós, e essas coisas a gente ouve, né? Então,
Cumprimentando também a Elda Dário Cruxas Robos, está conosco, bom dia. Também a Maria Andréa Soares, bom dia a vocês, Deus abençoe. Estamos em 2 Coríntios, abre sua Bíblia aí, 2 Coríntios, capítulos 12, no versículo 13 agora. Importante você ter sua Bíblia aberta enquanto você toma café ou seu chimarrão aí. Voltando ao texto. Como é que vocês foram tratados pior do que as outras igrejas? Estava dizendo então que há muitas acusações para com Paulo, que ele tinha tratado esta igreja diferente ou mal do que as outras. E a gente pode ver, se você estudou, e se você estuda as cartas, 1º e 2º aos Coríntios, uma ele chama muito a atenção, é bem duro e direto. A outra ele precisa se defender, e a 2 aos Coríntios geralmente foi para defender o seu ministério, e provavelmente uma carta que nós não temos no cânone bíblico, que ele tem escrito, talvez aquela seria uma carta mais dura ainda para a igreja. E aí que eles pularam para trás e acharam, peraí, Paulo tem duas caras? Uma vez, quando ele está pessoalmente conosco, ele é de um jeito, e quando escreve é totalmente ríspido, grosseiro, enfim. Isso eles acusaram ele. Então, ele vai fazer essa pergunta retórica aqui. Como é que vocês foram tratados pior que as outras igrejas? A única diferença é que eu não exigi que vocês me ajudassem. Olha só o que ele está... De certa forma, ele está jogando na cara, ou seja, eu não exigi que ninguém me ajudasse, ou seja, eu não pedi pagamento. A vocês eu não pedi nada. Pior, por favor, perdoe essa injustiça. Ele não exigiu nada de vocês, que vocês me ajudassem. Então, esse pedido de perdão no versículo 13 é pura ironia de Paulo, que ele faz dizendo assim, olha, se vocês têm me ajudado, então me perdoem que eu recebi alguma ajuda de vocês, mas eu não pedi nada. Então, de forma bem irônica, Paulo tenta assim, até mesmo chamar de novo a atenção deles desta forma irônica. Versículo 14, já estou preparado para fazer a minha terceira visita a vocês, e novamente não vou exigir que vocês me ajudem, ou seja, me paguem a viagem, os gastos ou um salário, enfim. Eu quero vocês e não o dinheiro de vocês. O que ele quer? A atenção, o fervor e a fidelidade desse povo a quem ele ensinou ao Senhor Jesus. Por isso que ele diz, eu quero vocês e não o dinheiro de vocês. Afinal de contas, são os pais que devem juntar dinheiro para os filhos. Por que ele usa isso, essa figura de linguagem? Pais juntar dinheiro para os seus filhos. Paulo aqui se coloca como um pai diante da igreja, um pai daqueles que ele havia fundado. Então, na ordem seria então ele que teria que dar dinheiro para a igreja, não eles, não os filhos para o pai. Então ele segue dizendo assim, versículo 15, vou ficar contente em gastar todo o que tenho e até a mim mesmo para ajudá-los. Será que vocês me amarão menos só porque eu os amo tanto? Paulo ainda se dispõe a se esforçar e fazer também um trabalho digno, diante também daquilo que ele chama assim, olha, eu os amo tanto, e será que vocês me amarão menos? Todo o esforço que eu fiz e ainda farei por vocês, se for preciso até os ajudo aqui a gastar um dinheiro, se for preciso, com vocês. E segue. Eu gostaria até de ter e ouvir, talvez, não sei se Paulo teve um feedback, se ele teve um retorno da igreja diante de tudo que ele aqui deixou escrito, né? Diante daquilo que aconteceu. Não sabemos se Paulo pôde ir fazer essa visita presencialmente ou se apenas ficou nesta carta mesmo. Mas o desenrolar dessa conversa talvez nós não teremos no texto bíblico, isso é importante lembrar. Estamos no Café Teológico de hoje, vai compartilhando com os seus
E porque a palavra de Deus a gente tem que aprender coisas. No final eu trago um resumo pontual, aplicativo para nós, nossa vida de uma forma geral. Nós estamos aqui, cumprimento aqueles que sempre estão conosco, também nossa web rádio, aqueles que estão aqui. Eu sempre olho para baixo e para cá, porque tem um sistema aqui da rádio que fica tanto na minha frente como aqui na minha lateral. Então nós queremos voltar ao texto, que vai dizer assim, versículo 15, aliás, versículo 16. Portanto, vocês vão concordar que eu não exigi nada de vocês, não tenha pedido nada, nem ajuda financeira. Porém, alguém poderá dizer que os enganei e tapeei com mentiras. Por que ele está dizendo isso? Alguns talvez deduzem, alguns teólogos, que aquela oferta que foi pedido lá atrás, veja bem o que estava em jogo aqui. Se você voltar na sua Bíblia, lá no capítulo 8, a gente falou sobre ofertas, né? E Paulo pediu ofertas para as igrejas na província da Macedônia, e eles pediram e deram uma oferta, e ele pede também à igreja de Corinto que assim o faça, e acontece então que nós temos, talvez essa seria uma acusação que a igreja tem dado a ele. Qual a acusação que era? A acusação de que ele teria desviado essas ofertas. E por isso que ele vai dizer aqui no versículo 16. Cumprimento Danilo Estela Volter Stern e também a Vanderleia Matias. Bom dia a todos vocês. O versículo 16 eu repito para você, portanto, vocês vão concordar que eu não exigi nada de vocês. Porém, alguém poderá dizer que os enganei e tapeei com mentiras. O que ele vai dizer? Por que tapeou com mentiras? Porque muitos talvez estavam acusando ele de ter desviado essas ofertas. Por acaso explorei vocês por meio de algum mensageiro que lhes enviei? Haviam sido enviados também lá para a igreja, quando Paulo envia Tito, envia também outras pessoas para ser o pastor, a pastorear aquela igreja. E ele vai fazendo essas perguntas retóricas para dizer assim, será que eu enviei alguém para explorar vocês com pedidos de oferta, enfim? Ele faz essas perguntas para se defender e até mesmo mostrar que de uma forma ou outra ele tinha essa intenção. Versículo 18. Eu pedi a Tito que fosse visitá-los e mandei com ele o outro irmão na fé. Por acaso Tito os explorou? Será que nós dois não temos agido do mesmo modo e com o mesmo espírito? Ou seja, não há uma concordância entre os dois? Paulo fala uma coisa e Tito apenas confirma isso diante da igreja. Não havia exploramento, né? Então, o que aconteceu lá na igreja em Corinto? Eu poderia dizer em poucas palavras, fofoca. É isso mesmo. Fofocas que atrapalham o trabalho da igreja, e uma vez uma conversa feita, muitas vezes é como a gente sabe, as palavras são como o vento. Uma vez que nós dizemos, acontece que muitas vezes você não consegue mais pegar de volta. E tem que cuidar muito quando a gente fala, e especialmente às vezes fala sem ter fundamento, sem saber se é verdade. Estava atrapalhando o trabalho lá na igreja em Corinto, e atrapalhou demais, sendo que Paulo precisou escrever uma carta. E você sabe, quem está me acompanhando aqui, tem vários capítulos que ele precisou se defender e defender. E aí veio outros superapóstolos ou falsos apóstolos, que ele denomina de superapóstolos, porque eles estavam gloriando esses apóstolos mais do que aqueles que haviam estado com eles e fundado a igreja, que Paulo era. E acontece então que esse mal-estar que houve na igreja, devido à compreensão errada e falatórios que não tinham nada a ver com tudo aquilo que tinha acontecido. Versículo 19. Talvez vocês pensem que estamos querendo nos defender diante de vocês, mas não é isso. Se bem que no fundo era. Precisou se defender. Falamos como Cristo nos mandaria falar na presença de Deus.
Ele toma aqui Cristo como testemunha, assim como Cristo os mandou falar. Ele fala na presença de Deus sem medo de estar errado ou falando coisas contrárias àquilo que Cristo mandaria falar, caso assim precisasse. E tudo o que fazemos, queridos amigos, é para ajudar vocês. O objetivo último era esse. Se você não entendeu e se a igreja não estava entendendo, isso talvez precisa ser levado em conta. Qual que era o objetivo último de Paulo? Ajudar a igreja. E aí você leva em consideração isso também. Qual que é o objetivo último, às vezes, de um pastor chamar sua atenção? Para te ajudar. Nós não estamos aqui, nenhum pastor tem essa intenção, assim como Paulo também, de chamar a atenção para prejudicar, mas para ajudar. É importante sempre lembrar isso. Milton Jank está conosco, Thelma Siffert Voigt também. Bom dia, pastor, bom dia a todos vocês. Aqueles que também deixaram seu comentário antes, agora já passou. Eu deixo aqui o meu bom dia também. Então, qual que era o objetivo de Paulo? Ajudar a igreja a crescer, amadurecer e ser feliz. E às vezes precisa dar uma apertadinha aqui, outra lá. Às vezes precisa chamar atenção, olho no olho. E o final, versículo 20 e 21, Paulo vai dizer assim: tenho medo de que quando chegar aí, eu os encontre diferentes do que eu gostaria que fosse. Ainda mais, que vocês me achem diferente do que gostariam que eu fosse. Tenho medo também de encontrar brigas e ciumeiras, ódio, egoísmo, insultos, falatório, orgulho e desordens. Paulo não estava em Corinto. E esse era o medo que ele carregava. De voltar lá, essa visita ele queria fazer à igreja e encontrar toda bagunçada de novo. Assim como ele escreve lá na primeira carta, que tinha problemas para tudo quanto é lado, ele diz assim: eu tenho medo de voltar lá e está tudo como antes. Não ha havido crescimento, amadurecimento, não ha havido mudança em si, não ha havido arrependimento. Pois, segundo o que ele recebeu, as críticas, e ele ter sendo chamado agora de louco, provavelmente a primeira carta não tinha valido nada. E tinha voltado às brigas, às ciumeiras, o ódio, o egoísmo, insultos, falatório, orgulho e desordens. De fato, este é um medo que muitas vezes pastores carregam quando a gente percebe que tem isso dentro da igreja. Ódio, egoísmo, insultos, falatórios, orgulho, desordens, brigas, ciumeiras. É um medo que a gente encontra ou carrega consigo, porque quando isso tem dentro da igreja, problemas, você sabe que eles muitas vezes são difíceis de tratar, especialmente quando as pessoas não querem ouvir, ou não querem buscar o arrependimento ou mudar de vida, e o problema só persiste, ele só segue. Paulo tinha esse medo, então, porque isso atrapalha demais a igreja, atrapalha a obra, as pessoas perdem o foco e a gente perde muita energia tentando resolver, ou seja, tentando apagar o fogo que há dentro da igreja. E nosso objetivo não é este, apagar fogo aqui e ali. Nosso objetivo é se unir e focar na missão, lá que nós devemos gastar a nossa energia, não ficar resolvendo problemas dentro da igreja. Então Paulo tinha esse medo. Muito bem, Dailane Matos, bom dia. Também Noemi Lucília Schreier, bom dia. Obrigado, pastor. Obrigado a você que está aí. Sempre é muito bom tê-los. Vocês estão chegando agora, é 2 Coríntios 12. Estamos encerrando o capítulo 12, tem o versículo 21 ainda. Mas ao término você pode voltar e assistir novamente, compassadamente, que tem um negócio muito importante para você aqui nesse texto. Vamos ao versículo 21. Receio ainda que na minha própria visita, o meu Deus me humilhe diante de vocês e que eu tenha de chorar por muitos de vocês que continuem a cometer os mesmos pecados
que cometiam no passado e não se arrependerem da sua imoralidade sexual, nem das relações sexuais proibidas, nem de outras coisas indecentes que faziam. Olha só, ele segue falando no medo que ele carrega, o receio que ele tinha de chegar lá de novo em Corinto e ver como estava. Ainda mais, ele diz assim, que Deus me humilhe. A gente sabe que Deus, a gente falou isso no último encontro, foi muito importante, você precisa assistir, se você não assistiu o último Café Teológico da semana passada, do dia 30/7, onde Paulo fala assim, olha, ele tinha um espinho na carne, pediu a Deus que Deus o livrasse, libertasse, Deus falou, não, isso é para você não ficar orgulhoso, então permaneça. E aí ele vai falar aqui de novo, eu tenho medo de Deus me humilhar, chegar lá e permitir que a igreja, com seus insultos falatórios, venha humilhá-lo diante de tudo que tinha feito. E sem dúvida ele vai dizer, eu tenho receio de que na próxima visita o meu Deus me humilhe diante de vocês. Ou seja, o faça curvar a cabeça e se torne cada vez mais humilde, para que não se orgulhe de tudo aquilo que fez e falou. Então Deus poderia permitir isso até mesmo usando as coisas ruins que aconteciam na igreja para a sua humilhação. E ainda mais ele vai dizer assim, eu tenho medo de encontrar que vocês continuam cometendo o pecado do passado. Qual que era? Tinha dentro da igreja uma imoralidade sexual, dentro da igreja de Corinto. E se você quer saber o que era, está lá no capítulo 5, 1 Coríntios 5. Depois terminar esta live, você vai abrir a sua Bíblia e dar uma olhada lá. Havia um jovenzinho que tinha relações sexuais com a sua madrasta e a igreja falava, beleza, não tem nada a ver, tá tudo bem. E essa imoralidade é citada aqui de novo. Eu tenho medo que isso tenha se repetido e continuado, ele diz, e vocês não estão nem aí, estão aprovando isso. Infelizmente, esse era o medo que Paulo tinha em chegar lá na igreja de Corinto e encontrar isso. E ainda ele cita algumas, nem de outras coisas indecentes que faziam. Provavelmente havia muito mais, como é que fala, muito mais bicho escondido no meio desse mato, né? Então esse é um problema sério que tinha na igreja, não só lá, tem na igreja hoje, problemas e mais problemas. Lucimar Paulos está conosco, bom dia também, bom dia a você, que bom que está conosco, compartilhem vocês aí. Chegamos ao final do capítulo 12, mas ainda eu tenho um resumo para você, então fica aí que você vai pegar, vamos dizer, o fio do versículo 11 a 21, o resumo para que você possa refletir sobre isso, é muito importante. Temos então o seguinte, Paulo está preocupado com a igreja de Corinto. Ele está preocupado com a igreja de Corinto porque tinha problemas. E um problema que já foi tratado desde lá do capítulo 11, 12, a gente está agora, e ele vai encerrar com 13, né, com alguns conselhos e saudações. Esse 13 a gente vai estudar semana que vem. Mas aqui no final ele estava preocupado porque ele novamente precisou se defender, porque tinha acusações a seu respeito que ele não tinha culpa. E eles estavam menosprezando o ensino, a advertência, o chamado ao arrependimento que ele tinha dado à igreja, e as pessoas preferiram ouvir outras mensagens, outros ensinos que soavam mais agradável ao seu ouvido. E essa mensagem era uma mensagem falsa. E quem estava pregando isso era o chamado aqui de superapóstolos. Ele coloca até, aqui é colocado entre aspas. E ele vem dizendo então, olha, eu não exigi nada de vocês, nem dinheiro, nem um pagamento. Como é que vocês agora estão tratando-me desta forma? E ele segue dizendo assim, há acusações, há mentiras que vêm de vocês a meu respeito. E de uma forma até irônica ele vai dizer, me perdoem se eu fiz isso. Que não era nem o motivo dele vir a pedir perdão.
por favor, perdoem essa injustiça, lá no versículo 13. E Paulo vai seguir dizendo assim: mesmo que eu enviei pessoas, não explorei ninguém, e vocês são prova disso, vocês podem também dar prova disso. E ao final ele diz o seguinte: não é que nós estamos querendo nos defender, estamos falando em nome de Cristo, e se Cristo estivesse aqui, ele também faria e daria-nos o respaldo a falar desta forma. E o versículo 20, o receio de Paulo, que poderia acontecer ou estar acontecendo se ele viesse a fazer a visita que ele tinha prometido a esta igreja. Ele queria fazer uma visita a esta igreja novamente, ele chama a minha terceira visita, está lá no versículo 14, para tentar de forma presencial resolver, porque nem sempre esses problemas são resolvidos de forma virtual, ou escrevendo uma carta. E aí acontece então que ele diz: olha, eu vou ter que ir lá resolver isso. E a conversa olho no olho, ela sempre é melhor. Você percebe também muitas coisas quando você está na forma presencial. Muitas vezes as nossas conversas via WhatsApp, ou nesse mundo digital que vivemos, nem sempre você consegue pegar tudo o que a pessoa queria dizer no áudio, numa mensagem, por escrito, enfim. Então, o olho no olho ainda vale mais. Então, foca nisso quando você for resolver problemas, especialmente resolver problemas. Agora, nem sempre dá. Paulo escreveu uma carta primeiro e diz: olha, acho que não vai dar certo escrevendo a carta, eu vou também presencial lá. Mas o medo de Paulo era chegar lá e tudo que ele tinha ensinado tinha ido por água abaixo. A igreja continuar nos seus pecados e uma vida sem arrependimento. Como ele diz aqui: eu tenho medo de encontrar brigas, ciumeiras, ódio, egoísmo, insultos, falatório, orgulho e desordens dentro de vocês. Então, isso você tem que levar para casa hoje, guardar no seu coração. Presta atenção. Isso tem que levar para casa. Gente, tem muito disso dentro da igreja. O quê? Brigas, ciumeiras, egoísmo, ódio, insultos, falatório, orgulhos e desordens. Tem muito isso. Não é só lá em Corinto que acontecia isso. Devido ao pecado estar em nós, devido nós sermos pecadores, às vezes a gente fala coisas que não deveria falar, inventa conversa, inventa mentiras, e aí começa insultos, falatórios, ciumeiras, desordem, vai para o ódio, vai para tanta coisa. E esse não deveria ser o objetivo. Lembre-se sempre, não se esqueça do objetivo principal da igreja. É seguir o ide de Jesus. Jesus diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o objetivo da igreja. Então, a nossa energia, o nosso foco deva ser nisso. Não ficar se degladiando dentro da igreja, como lá em Corinto acontecia. Parecia que aquilo tinha virado um galinheiro, que eles estavam brigando entre si. E o diabo ri, ele ri, aplaude, fica feliz que em si tinham perdido o foco da sua missão como igreja. Paulo vem e chama atenção como pastor e ainda é criticado, taxado de louco, enfim. Então sobrou para ele ainda que não tinha nada a ver, ou teriam entendido errado. E ainda uma coisa que você também precisa acrescentar e guardar consigo: toda vez que o teu pastor, que alguém superior a você, que um líder da igreja, o presidente da igreja, enfim, aquele vir chamar sua atenção, pega aquilo para você e não leva isso simplesmente, como dizem, para o lado pessoal. Olha o que Paulo diz aqui: queridos amigos, é para ajudar vocês. Sempre é para o crescimento. Eu nunca vi. Poderá haver, sim, isso não dá para a gente negar, mas sempre quando alguém vem chamar a atenção, especialmente o teu pastor, é para o crescimento, é para a ajuda, porque ele é teu pai espiritual. Então ouça ele, porque se fosse para a gente, para prejudicar alguém ou fazer com que não tivesse ajuda nisso, talvez ele nem tinha falado nada.
talvez ficaria quieto, porque por conta ou a forma natural, se a pessoa tem tido brigas, ciumeiras, ódio, insultos, enfim, o natural é ir para a ruína. Agora, se vem para chamar a atenção, é para o crescimento, é para ajudar. Então, aceite às vezes aquele puxãozinho de orelha, aceite a correção com alegria, que é para crescimento e para ajuda e também para não esquecer do foco que a igreja tem que ter. E assim a gente precisa encerrar. Este é o resumo que tinha aqui para vocês. Foca naquilo que é o objetivo, você como igreja, e cuidado com brigas, ciumeiras, ódio, egoísmo, insultos, falatórios e orgulho e desordem dentro da igreja. E lembre-se, toda vez que pecamos, a vida em arrependimento precisa se manifestar. Correr de volta e voltar sempre, pedir perdão ao Senhor, sempre quantas vezes necessária, e tentar viver a vida em arrependimento, não caindo de novo nos meus pecados. Paulo tinha medo de voltar lá em Corinto, e a igreja tinha voltado tudo o que era antes. Então, não corramos esse risco e nem venhamos a pecar como a igreja lá em Corinto. Mas vivamos cada dia mais uma vida nova, ou seja, vivamos em novidade de vida cada dia, porque este é o nosso objetivo. Lutar contra o pecado, lutar contra, às vezes, o próprio eu, contra o nosso orgulho, contra o nosso egoísmo, e assim evitar falatórios profanos, ciumeiras, brigas e tantas coisas que, muitas vezes, estando em nós, pode também trazer isso em nossas relações, começar dentro da igreja. E lembremos-nos sempre do nosso objetivo principal: ser, usar e fazer toda a nossa energia, nossos dons e talentos para a obra de Cristo, que o nome dele seja glorificado e que mais pessoas também sejam atraídas ao amor de Cristo e vivam sempre na certeza de que nele tem perdão, vida e salvação. Então guarde isso no seu coração hoje e sempre. Amém. Muito bem, este é o capítulo 12. Encerramos capítulos 12 hoje. Se você que chegou depois, de novo, volta esta live ao terminar, para que você também assista toda ela e aprenda todo o rico conhecimento que o texto nos traz. A parte do capítulo 12 está lá no YouTube já, a gente estudou semana passada, capítulo 12, 1 até 10, está lá no YouTube. Então são dois episódios. Assista, você vai ficar encantado com o conteúdo do capítulo 12. Capítulo 13, semana que vem, esteja comigo semana que vem às 9 horas ao vivo, e sempre na reprise, depois, posteriormente no YouTube e também no Instagram da Pense Nisso. Siga a Pense Nisso nas redes sociais, interaja conosco, você que deixa o seu bom dia, o seu abraço aqui é muito importante para que o algoritmo do próprio Facebook ou YouTube, ele também jogue cada vez para mais pessoas. Nós temos que ser mais sábios que o sistema. E a gente, para fazer missão, tem que fazer isso. O seu comentário, a sua curtida ajuda com que mais pessoas sejam alcançadas. E ainda mais e melhor é o compartilhamento. Então é importante que você faça isso. Quem está conosco é a nossa web rádio, permaneça conosco, tem a programação do final de semana, aí 24 horas no ar, com música, mensagem, informação. Hoje tem um programa muito legal à noite, para quem entende pomerano, das 8h06 às 19h06, com Arno Sturo e Ima Luster. Lá em Cajati, São Paulo, temos ouvintes em nossa web rádio. Um abraço a você que está por lá também, quem está também pelo aplicativo, muitas pessoas. Um grande abraço a você também. Nós ficamos por aqui desejando a você um rico final de semana e vamos juntos sempre para a honra e glória do Senhor, focando sempre no nosso objetivo principal e de fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o objetivo meu e seu, da Igreja de Cristo Jesus aqui na Terra. Grande abraço a você, compartilhe esta live
e vamos juntos alcançar mais pessoas. Fique na paz do Senhor, até o nosso próximo encontro.